Olá, bem-vindo ao tutorial número 5 sobre o software EF Validation. Continuando a nossa apresentação sobre o módulo de validação de métodos, já iniciado no tutorial anterior, número 4. Vamos continuar a falar sobre o módulo validação de métodos. Agora, uma vez apresentado o módulo de validação de métodos, já falamos sobre a apresentação e disposição das informações na tela inicial do módulo de validação, das suas funções, editar, criar, vincular anexos e referências. Apresentamos as principais funções de forma introdutória, apenas, da aba das funções de validação. Hoje iremos entrar em um dos parâmetros da validação do método. Como falamos na seção validação, que só é ativada mediante a seleção de um parâmetro, nesse caso o benzeno, nós temos então aqui ativada as funções para a área de validação de método, para o módulo de validação de método. Iremos hoje, então, verificar sobre a validação as informações referentes aos testes. Aqui temos as estrelinhas indicando que este módulo já foi usado e contém dados. Então, eu tenho os módulos que não foram usados e não contêm dados, são esses que não têm nenhuma estrela. Então, eu posso entrar, por exemplo, na validação exploratória, no módulo de repetibilidade, a partir de medições, por exemplo, nível a nível. O módulo está em branco, sem nenhum dado. Por isso, não aparece a estrela ao lado do nome do parâmetro. Vamos fechar. Vamos voltar na pasta de validação. Eu vou entrar no módulo de validação completa, onde eu tenho dados demonstrativos. E vamos iniciar pelo primeiro teste normalmente executado numa validação, o teste de seletividade e especificidade. O nosso objetivo não é aqui fazemos uma explicação teórica sobre cada parâmetro de validação, sobre cada avaliação, o teste de validação. Essas informações elas podem ser buscadas nos guias de validação da indústria ou do setor na qual a sua empresa ela se enquadra, seja farmacêutico, alimentos, meio ambiente e assim por diante. Okay? Não vamos explicar aqui o conceito sobre o que é um teste de seletividade ou especificidade, mas e sim como usar o software para carregar os dados e fazermos a avaliação matemática. Muito bem. Falando de seletividade, como já dito no módulo anterior, ao selecionarmos o teste de seletividade, que é o exemplo em questão, o software apresenta então, o F-Validation, 3 categorias, 3 tipos de avaliação para o parâmetro seletividade. Nesse caso, nós temos 3 possibilidades dentro do F-Validation. Um teste de seletividade através da comparação de curvas de calibração, através da comparação de resultados com um padrão ou uma referência, ou através da comparação de resultados com medições sem interferência. A explicação sobre cada uma dessas opções, elas são detalhadas no manual de operação e são recomendadas para usos específicos, ou você pode selecionar e aplicar, criar procedimentos para a sua empresa baseado na teoria de cálculo de cada uma delas. Ok, vamos entrar então na primeira opção de seletividade, comparação de curvas de calibração. Ao selecionarmos o parâmetro de seletividade, como eu já disse no tutorial anterior, o software e a disposição das janelas é através de pastas lado a lado. Então, uma vez eu tenho a tela inicial aberta
Quando eu abro o módulo de validação de métodos, ele carrega uma outra pasta, uma outra janela, lado a lado, ele não fecha a anterior. E quando eu abro, no caso, um parâmetro de seletividade, comparação de curvas, ele abre uma outra janela. Muito fácil de visualizar na opção superior da janela do software. Uma vez eu fecho, ela fecha a janela. Abrir a janela, vamos voltar, seletividade, comparação de curvas de calibração, a janela, a pasta abre novamente. Muito fácil o manuseio, simples de usar, fácil de abrir e fechar e onde encontrar as informações. As janelas ficam dispostas de forma organizadas lado a lado. Nada fica oculto ou de difícil visualização. Bom, aqui vamos olhar a pasta na qual eu estou aqui agora efetuando a operação. Eu estou dentro da pasta do módulo de validação, métodos, dentro do parâmetro de seletividade. E dentro do parâmetro de seletividade, eu escolhi a opção comparação de curvas de calibração. Ainda dentro de validação completa. Muito fácil de identificar onde eu estou. Ainda na parte superior da tela, eu tenho os ícones de nova planilha, porque nós trabalhamos aqui em forma de planilhas, como se fosse Excel. Editar planilha, que é o nome da planilha. Nesse caso, o nome da planilha é Demodata Universal. Eu posso nomear várias planilhas, criando novas planilhas. Planilha 2, planilha 3. Okay? No caso da especificidade, podemos criar, ou assim como qualquer outro parâmetro, podemos criar várias pastas para o mesmo parâmetro. Okay? Um exemplo seria, no caso de especificidade, eu poderia colocar resultados em relação à especificidade do método numa condição, por exemplo, de análise, numa condição analítica X, e uma outra planilha numa outra condição analítica, por exemplo, de análise de estresse, de degradação forçada e assim por diante. Inúmeras condições eu posso criar. Isso é muito fácil de se fazer. Não existe limitação para como você consegue configurar. Muito bem. Dentro da janela de informação dos dados para um determinado parâmetro, nós temos aqui a nova planilha, editar planilha, salvar planilha, apagar a planilha. Vamos apagar aqui essa planilha, sim, e assim por diante. Apagar a planilha, sim. Transformações e F5, que seria a aba de cálculo, efetuar o cálculo de um determinado parâmetro de acordo com os dados que foram entrados. Muito bem. Eu tenho aqui um subconjunto de pastas, dados, critérios, resultados, gráfico e relatórios. Todas essas informações referentes ao método 001, água, esse é o número do SOP, o nome do projeto e o parâmetro benzeno. Okay? Bom, essa então é a tela de dados. À esquerda e à direita eu tenho um campo de instruções, que são as instruções sobre esta pasta dados, e assim como as demais. É como se fosse uma área de help, ainda está em inglês, vai ser traduzida depois no futuro para o português. Mas aqui você consegue encontrar a explicação sobre essa janela. Então aqui nós temos entre os dados para avaliação de seletividade. O número de colunas em pares dentro da tabela de dados corresponde ao número de interferentes testados, mais um. Então, entramos a concentração, okay, que ele chama de propriedade validada. A calibração, são os padrões de calibração sem interferência. Nós estamos aqui, então, propriedade validada 0, em inglês, Valid Property 0. É a coluna, nós estamos referentes aqui, então, falando sobre a propriedade validada 0 e a medida 0. Então, na propriedade validada 0, eu entro a concentração da curva de calibração sem o interferente estudado. Ok?
a medida obtida para cada concentração sem interferência, seria a curva número 0. E, de acordo, entramos então com os dados de calibração referente ao interferente número 1, concentração estudada, resultados obtidos em relação à interferência número 1, em relação ao interferente número 2. Muito bem. Podemos fazer uma análise aqui, por exemplo, com um padrão, somente com um ativo, né? A amostra simplesmente uma solução somente com um ativo. Aqui nós poderíamos, no 0, no número 1, medida número 1, poderíamos ter uma análise do meu produto, ok? Somente com o padrão, e aqui eu posso acrescentar, por exemplo, um interferente número 1, certo? Algum componente do recipiente, ou do meu placebo, ou da minha amostra, que eu quero considerar e avaliar se ele vai interferir na minha inclinação da reta. E assim por diante. O número 2, eu posso estudar N interferentes, ok? Por avaliação. A quantidade ela pode ser constante ou proporcional. Okay? A quantidade de interferentes adicionados à curva de calibração ela deve reproduzir então a quantidade de real, né, que você espera de interferentes na amostra. Muito bem. Acima da tabela nós temos o campo units, unidades, unidade de concentração, ok? Normalmente a gente coloca a unidade de concentração do eixo Y em unidade de concentração do eixo X. Pode ser concentração X, área, absorbância e assim por diante. Ok. Quando você clica então no Calculation, no cálculo, ele vai então iniciar a avaliação, o recálculo com os resultados após a edição. E então nós vamos para a aba, vamos calcular, e vamos para a aba de resultados. No caso de resultados da avaliação de seletividade por curva de calibração, a tabela ela mostra o slope, a inclinação da linha da curva de calibração sem o interferente. Aqui seria o 0, sem interferente, a inclinação da reta sem interferente. E assim por diante, a inclinação da reta para os outros resultados com os outros interferentes. O cálculo ele é realizado através de uma comparação através de t-student, onde eu tenho um valor de t obtido e um valor de t tabelado. Esses valores são comparados. Se o t obtido for menor que o t tabelado, t-student, a hipótese para esse teste ela é aceita. Se o t crítico for menor que o t calculado, essa hipótese ela é rejeitada. Nós temos aqui também o cálculo de similaridade entre a curva, as curvas com os interferentes e a curva pura sem o interferente. Embaixo nós temos a conclusão para o parâmetro estudado de acordo com o critério de aceitação especificado na aba Critérios de Aceitação. Então, eu especifiquei para esse teste que eu quero avaliar o teste de T, né, ou regressão, t-student, uma avaliação estatística, e além disso eu também quero avaliar o parâmetro similaridade da inclinação em porcentagem. Então, com base nesses critérios, o software ele então tem a sua conclusão, né, dizendo então através desse resultado que foi rejeitado que o método não apresenta resultados seletivos para todos os interferentes testados. Assim como a similaridade calculada, estamos aqui falando, né, também não cumpre os critérios de aceitabilidade, que eu especifiquei de 90% a 110% em todos os níveis. Okay? Esses critérios de aceitação eu posso avaliar
não é? De forma sem nenhum critério de aceitação, simplesmente conhecendo a inclinação, ou através somente de um ou outro valor de aceitação, ou os dois. Isso a ser selecionado pelo usuário de acordo com a necessidade da empresa. Muito bem, feito, uma vez definido, uma vez entrado com os dados, os valores obtidos das análises, uma vez configurado a aba de critérios de aceitação, nós temos então os resultados. Uma vez tendo os resultados, o software apresenta gráficos de acordo com o parâmetro. No caso de seletividade por curva de calibração, a pasta de gráficos mostra então a curva de calibração e sua inclinação para cada propriedade estudada, seria o 0, o 1 e o 2. Okay? Ao parar o mouse, nós temos aqui a indicação de cada ponto. Propriedade validade 1, validada 1, 2 e 3. Então, realmente, observamos por que esta medida número 3 foi rejeitada. Através da visualização, conseguimos identificar uma inclinação totalmente diferente, por isso foi rejeitado. Gráficos. A última pasta é a pasta de relatório para este parâmetro específico, relatório de validação de cálculo deste parâmetro. Estamos falando aqui do relatório, vamos aqui colocar para visualizar, ficar maior, com o logo da empresa, o cabeçalho seria seletividade, é o nome do teste, comparação de curvas de calibração, qual é o método, a matriz, o número de SOP, o projeto, o componente, ok? E o nome da pasta que você deu. Os dados da empresa, os dados inseridos, os valores inseridos pelo usuário e os resultados calculados pelo software. E assim, a sua curva com a sua conclusão. Então, no F-Validation, chamamos este documento de relatório do parâmetro estudado. Relatório de teste, relatório de cálculo. É este relatório que você vai adicionar no seu relatório de validação. Então, o relatório de validação ele deve ser desenvolvido pela empresa, protocolo, relatório, e você depois vai vincular todos os resultados a esse relatório, normalmente através de anexo ou através de figura. A maioria dos laboratórios utilizam anexos. Então você teria no seu relatório de validação a introdução do relatório, o objetivo do relatório, a descrição dos parâmetros do relatório e os cálculos efetuados. O que as empresas fazem hoje em dia é, através de um documento Word, se prepara um relatório e nesse relatório você importa tabelas de um Excel e cola como tabela ou figura dentro de um documento de Word. Isso realmente é muito trabalhoso. Se trabalhar na formatação desse Excel dentro do Word, tem uma insegurança, uma probabilidade de erro muito grande por causa dessa importação de documentos entre documentos. Você não tem esse problema com F-Validation porque o relatório ele vem pronto. Você clica, você seleciona qual é o formato que você quer salvar o documento. Okay? O PDF, por exemplo, salva-se em PDF o documento. Ok? Então aqui a gente pode colocar especificidade, salvar. E aí o documento é gerado, por exemplo, em Adobe. Ok? Seria o seu relatório em Adobe. E esse relatório ele pode entrar como anexo no seu relatório de validação. Muito fácil de usar. Finalizou, salva a planilha. Finalizado o teste, eu posso incluir outras planilhas. Eu posso então, depois disso, fechar a aba e ele pergunta: você quer salvar as interações dentro dessa planilha? Sim.
Muito bem. Essa foi a primeira avaliação da especificidade. Vamos falar das outras avaliações. Eu tenho uma outra avaliação de especificidade, por exemplo, comparação de resultados com um padrão. Seria, em função de uma referência, o valor obtido. Nesse caso, está em porcentagem. Okay? Então, eu posso avaliar aqui a análise da minha amostra controle, incluindo o meu ativo, o meu analito, com todos os interferentes. Okay? Eu não analiso interferentes individualmente nesse caso. Eu analiso a minha amostra controle como um todo. Okay? Pode ser, nesse caso, o seu placebo, mais o seu padrão, né, e assim por diante, mais as impurezas e etc. Aqui, então, você vai fazer a quantificação do seu ativo na presença de outros interferentes, ou seja, na amostra completa. Por isso que nós chamamos de amostra controle. É uma amostra real, sem ativo, onde você contamina a sua amostra com ativo. Então, a referência, nesse caso, em porcentagem, ela pode ser em concentração. Ela está aqui, nós colocamos 100, ou seja, a minha referência é 100. E aqui eu já posso colocar os resultados já calculados pelo software cromatográfico. Okay? Então, o resultado que o software calculou de concentração em porcentagem. Então, no seu software cromatográfico, você tem a concentração obtida, dividida pela concentração, referência vezes 100. Nós temos, então, a porcentagem calculada. Nesse caso, para 6 medidas, 6 injeções, aqui o mínimo e o recomendado. Muito bem. Critérios de aceitação, da mesma forma, podemos especificar uma avaliação estatística, similaridade, uma ou outra, ou as duas, ou nenhuma. E a aba de resultados. Então, nesse caso, para uma comparação de resultados entre uma referência e amostras controle, eu tenho aqui um teste, onde a minha referência é 100, o valor medido, que é a média, dividido pelo referência, vezes 100, 99,51. Grau de similaridade, a precisão entre as 6 injeções, o T-student calculado e o T tabelado. Como ele é menor que o crítico, a hipótese é aceita. Então, neste caso, o método analítico ele é seletivo em relação a todos os interferentes. A similaridade calculada cumpre os critérios. Então, nesta avaliação, ele atendeu a avaliação estatística e atendeu também a avaliação de recuperação, conforme definido aqui. Nesse teste, nós temos uma nova aba chamada teste estatístico, que se aplica para cada parâmetro, e onde nós temos testes de repetibilidade. Okay? Então, nós temos aqui testes de avaliação de dispersão por Cochran, Grubbs, Dixon e avaliação de normalidade dos valores, conforme indicado por todas as normas de validação. Muito fácil obter a avaliação estatística dos resultados, que seria o teste de rejeição, de desvio padrão ou de rejeição de valor simples. Depois temos a aba de gráfico, ou seja, uma curva teórica, e os resultados de dispersão obtido para cada valor. Por fim, o nosso relatório. Nosso relatório, especificidade, seletividade através da comparação de resultados. Simples. Fecha. Vamos olhar então a outra seletividade. Seria a comparação de resultados com medições sem os interferentes. Então aqui você vai entrar os seus dados de comparação correspondente a níveis individuais, ou seja, uma curva de calibração, nesse caso 3 níveis de calibração, 5, 25 e 50,
correspondente aos measurements, as medidas para cada nível. Nesse caso, então, nós entramos 3 resultados, injeções repetitivas e medidas repetitivas, e DOUT sem interferência ou sem interferência. Nas colunas IDOUT, sem interferente. 3 injeções sem interferente e 3 injeções com interferente. Muito bem. Os critérios de aceitação, como já falamos, calcular. E aqui nós temos uma outra apresentação da avaliação do software. Número mínimo de medições por nível é 6. Favor adicionar mais dados. Ok? Então nós precisaríamos ter aqui nesse caso 6 determinações para cada avaliação. Então essa é uma outra ferramenta onde nós adicionamos valores e se eles estão de acordo ou não com a configuração do software. Ok? Muito bem. Vamos finalizar aqui. A especificidade, salvar, yes. Então, este foi então o tutorial sobre validação de métodos. E nós estudamos hoje o parâmetro aqui de seletividade, quais as opções que nós temos em seletividade. Fique atento aos próximos vídeos, onde iremos apresentar as outras funções de validação, mas você já, através desse tutorial, você já está apto a trabalhar com o F-Validation, o F-Validation Software, pois a maneira, ou seja, o procedimento de operação que realizamos aqui, ele é idêntico para todos os outros parâmetros. Então, uma vez aprendido a utilizar um parâmetro de validação, você consegue utilizar todos os outros parâmetros, bastando apenas estudar a teoria sobre cada um e como ele trabalha. Você tem um manual de operação à sua disposição, você tem a nossa equipe na DCTech à disposição, temos a equipe no FCAM também na Europa, para auxiliá-lo com relação às suas dúvidas. E assim ficamos por hoje. Muito obrigado.